Olá, mais uma vez estamos aqui no projeto Transferência Mercado da Cultura. Eu sou o jornalista Hélio Rosa, estamos com duas presenças ilustres que vão complementar o nosso trabalho nos dias 22, 23 e 24 no Gama. Aqui nós temos a Mariana e a Carol. Vou chamar assim rapidamente, depois elas vão falar o sobrenome, contar um pouco da história. Vão ser duas palestrantes que vão arrasar, né, como diz a linguagem dos jovens, porque nós precisamos de pessoas que completem o conteúdo. Porque a transferência ao mercado da cultura é transferência de conhecimento, transformação social e transição de mercado, na base com os quatro pilares: economia criativa, economia colaborativa, economia circular e economia verde. Tudo isso para gerar empreendedorismo com sustentabilidade. Mariana, prazer, vou começar primeiro com você, Mariana, Carol e tal. Quem é você no mercado, né, pessoal e profissionalmente? Fala um pouquinho pra gente aí. Bom, primeiro, muito prazer pelo convite, né? Estar aqui dividindo essa conversa com vocês. Acho que é muito bacana e principalmente conhecendo aí, né, e tendo toda uma expectativa positiva aí para esse nosso evento. Bom, eu sou Mariana Borges, eu sou goiana, mas moro em Brasília já há muitos anos, praticamente me considero daqui. E sou sagitariana, velejadora, flautista, assim que eu gosto às vezes de me apresentar, Sim. mas também sou, né, mãe de duas filhas, uma Carol, inclusive. É xará. E tenho aí uma história, né, profissional muito, eu diria, diversificada, né? Trabalhei no setor privado por muitos anos, depois migrei para o terceiro setor e hoje eu tenho uma empresa própria, Sim. ligada à consultoria de a ISG SG. Sustentabilidade. É. Maravilha. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso, Mariana. Mariana, a gente até ficou surpreso, né? Porque nós abrimos esse tema ESG, cases de sucesso, contar os cases de sucesso, e muita gente não sabia o que era ESG. Mas daqui a pouco você vai falar para nós. Ah. Carol Pérez, lembrei de sobrenome, porque ela falou o sobrenome dela, porque eu ia fazer confusão, acho que eu ia chamar Carol Carol Borges. Borges e Aí eu Mariana chamei Pérez. só pelo primeiro nome. Então, Carol Pérez. Aí agora eu acertei, que ela falou Borges, né? Diga para nós, Mari. Hélio, obrigada pelo convite, é um prazer, né? A gente se conheceu ano passado, muito rapidamente. Para quem não me conhece, eu sou Carol Pérez, venho de uma vertente do jornalismo, depois jornalismo cultural, depois passei pela fotografia, né? Minha família é de fotógrafos, mas eu me encontrei mesmo há cerca de 15 anos dentro da gestão cultural, né? Eu venho de uma base de elaboração, a elaboração junto com produção, aí a produção junto com faz tudo. É, Então, assim, a gente acaba o terceiro agrupando setor é ali polivalência. uma série de coisas, né? Quase que um bombril. É, Mas, enfim, venho dessa área e hoje, né, atuo no terceiro setor. A nossa OSC já tem 15 anos, mas sempre veio muito tímida e tem cerca de 3 anos que a gente conseguiu dar um up, assim, de relacionamento, de execução de projetos, enfim. E o terceiro setor, ele é apaixonante, né, para quem é verdade. ingressa nele. Eu acho que não só pelo fazer, mas pela transformação que ele traz na vida das pessoas. E o que você tem, assim, Mariana, de história? Primeiro da história do terceiro setor, para depois a gente contar um pouquinho do seu mercado de trabalho, né? Então, na história do terceiro setor, o que você tem para contar para a gente que teve essa identificação? Bom, eu migrei também do setor privado do terceiro setor em 2010, então já são 14 anos, né, que eu fiz, eu diria, essa transição, e eu acho que, como a Carol falou, é apaixonante. Eu não imaginava que eu poderia, vamos dizer assim, gostar tanto de trabalhar no terceiro setor. Eu trabalhei numa fundação empresarial, já estou distante dela, já tem 2 anos, e nesse nossa jornada a gente fez projetos no Brasil todo. Então, não só em Brasília, é uma fundação nacional. Então, a gente tinha uma atuação, a gente esteve em Pernambuco, em Tocantins, em Minas, em vários estados brasileiros. E com isso, nos envolvemos em vários tipos de projeto. Projetos de cultura, mas também projetos de saúde, de turismo, projeto esportivo. Aqui em Brasília, a gente foi responsável pela gestão pedagógica de 7 centros esportivos, né? Os Centros Legal. Olímpicos e Paralímpicos. Sim. Então, foram 11 anos de gestão, e aí em parceria, né, com o governo local, onde a gestão pedagógica era nossa. Então, Sim, toda a maravilha. equipe de trabalho era nossa, e isso nos fez
acho que a gente se aproximar muito da população, né, das questões, da vulnerabilidade, entender de fato um pouco mais das necessidades dessas pessoas, que são os nossos, vamos dizer assim, a nossa população, os moradores Sim. da nossa cidade. E nesse processo a gente aprendeu muito, né? Eu acho que a gente desenvolve as comunidades, as localidades onde a gente está, mas ao mesmo tempo a gente também aprende muito como ser humano. Eu destacaria 2 projetos, esse de esporte, em Brasília principalmente, né? Que realmente foi fantástico, a gente atendia mais de 15 mil pessoas todos os dias, então era um mega projeto. Mega projeto. Né? E um outro que foi idealizado por mim e pela minha equipe, que é um programa de empreendedorismo para mulheres de baixa renda, que é o Todas Elas. Todas elas. Todas elas. Estou lá no grupo. Conheci também. Que maravilha. Que é mulheres que transformam talento em negócios. Maravilha. Então, ele começou em plena pandemia. Na verdade, ele começou antes. Esse programa, ele era, no primeiro momento, ele não era só para mulheres. Ele era misto, homens e mulheres. E era presencial. Nós estávamos ali em 2019, vida que segue, normal. Eu me lembro. E o nome do projeto chamava Agora Vai. Né, que era, Agora vai. Que era um projeto para ajudar as pessoas a iniciarem seus negócios. E no teste, no piloto que nós fizemos em 6 RAs, a gente começou a entender uma dinâmica diferente ali. As mulheres com um interesse muito maior, uma dedicação maior e com particularidades que a gente não previu no projeto. Em função da questão familiar, às vezes levava o filho para a aula, né? Às vezes tinha toda uma situação que a gente poderia até entender, sim, eu entendo que é uma realidade diferente, mas a gente não previu no projeto piloto, né? Era uma operação piloto. E aí chegamos em 2020 e falou assim, não, vamos mudar esse projeto. Aprendizados do piloto, né? Sim. Vamos tornar esse programa um programa exclusivo para mulheres e vamos adequar todas as nossas atividades para atender as necessidades 360 graus dessas mulheres. Né, entendendo que ela cuida, às vezes, da mãe idosa, né, a mãe que está morando em casa, um filho com deficiência, ela que cuida da casa, ela, enfim, faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Às vezes também ela sofre abuso em casa, e, enfim, enfrenta todo tipo de situação. E aí a gente criou Todas Elas, né, que justamente a gente chamou de tecnologia social, então vai muito além de um programa de capacitação empreendedora, é um programa realmente de ampliar a percepção dela sobre a capacidade dela de seguir em frente, e então é empoderamento, é reconhecimento de valor, pertencimento, projeto, enfim. Que ele teve a gente estava com a primeira etapa dos 5 passos para o desenvolvimento. Então nós fizemos um pedaço dele presencial e o outro online, foi bem no período da pandemia. Aí ficou aquele negócio, o que vai acontecer e tal. Aí tivemos que mudar ali o anexo, né? Fazemos toda a adaptação para online. Eu, assim, não pelo resultado negativo da pandemia, mas em relação ao profissional, eu amei, porque eu faço, eu estou no home office desde 2011. Meu último cargo que eu assumi foi na Secretaria de Justiça e Cidadania no DF em 2010. De 2011 para cá eu falei, não, vou voltar para o meu terceiro setor. E ali eu criei um projeto primeiro, em 2011, coletas, você falou em tecnologias sociais, me lembrei, coletas seletivas, educação ambiental e tecnologias sociais para coleta seletiva, lembrei agora. Esse era o projeto que a gente fez no Cruzeiro. Então, assim, é maravilha. E nessa parte sua do terceiro setor, Carol, fala pra gente aí um pouquinho. Então. Aqui é interessante porque a gente começa a buscar lá no fundo. Tava aqui ela falando e eu lembrando lá atrás. A pandemia parece que foi ontem, né? Mas já tem 4 anos, quase 5, né? Eu acho que no terceiro setor é muito difícil eu escolher um projeto, assim, sabe? Que marca a minha vida, assim, profissional. A gente tem uma atuação muito forte, quando eu digo a gente, nós somos um grupo inicialmente de fotógrafos, hoje de produtores, jornalistas, designers, enfim, né? E a gente hoje forma o coletivo Lente Cultural, e agregado a isso tem a produtora, e tem outras, né, vertentezinhas, assim. Então, é um grupo grande. A gente tem uma atuação muito forte na inclusão de pessoas com deficiência, por uma experiência muito pessoal, porque a minha irmã é PCD, né? Então, minha irmã tem um tio, a gente tem uma experiência familiar que nos coloca nesse lugar todo dia, né? Então, a inclusão, ela é um braço muito forte da nossa atuação, a cultura popular, mas mais do que isso, eu acho que a capacitação, sabe? Capacitação eu já venho desde 2020,
2018 trabalhando com ela, que é formar outras pessoas, né? Eu tenho o costume de dizer que Sim. tudo aquilo que eu aprendi de graça, eu devolvo de graça. É Não por de aí. graça no sentido financeiro, né? Mas de uma pessoa que às vezes te dá uma informação, um Uhum. bate-papo que às vezes você tem acesso a algum conhecimento. E aí eu tenho uma frase muito legal que eu começo às vezes, né? Alguma palestra, algum curso que compartilhar conhecimento não é proporcionar a palavra que eu uso, mas enfim, é nesse Uhum. sentido de você é oportunizar o desenvolvimento local, né? Sim. E aí, quando a Mariana, né? Sim, Mariana, sim. falou sobre o Todas Elas, eu lembrei porque eu tô nesse grupo, não vou me lembrar exatamente o porquê que eu entrei nele, mas na mesma época eu estava fazendo um projeto chamado Labilic, que era um laboratório de cocriação de projetos para a Lei de Incentivo à Cultura do DF, e era só para mulheres. Né? E aí eu lembro que a primeira defesa que eu fiz desse projeto era que a gente precisa empoderar nossas mulheres, as nossas meninas, as nossas jovens para o mercado da economia criativa, né? Ainda é um ambiente muito masculino, É né? verdade. Ainda é um ambiente que você enquanto mulher chega num gestor ou num chefe de estado ou num chefe de secretaria, você sente que a conversa é Bem diferente, diferente. né? É Mas a verdade. gente chega já de cabeça erguida. Eu, pelo Aham. menos, Sim. não sou abusada no sentido do desrespeito, mas no sentido de acreditar no meu potencial, do que eu faço, na transformação que eu levo para outras pessoas, sabe? Então, eu acho que a gente vai nesse caminho. O que me marca no terceiro setor é isso, é a inclusão e a capacitação de outras pessoas, mas principalmente mulheres e pessoas com deficiência. E o E aí, Carol, só spoiler? para te Ah, atualizar, já que você teve bem no início, hoje já são mais de 5.000 mulheres atendidas que Ai, que de maravilha. lindo! todas as RAs do Que DF. A Que gente maravilha. já lindo! percorreu todas as RAs, estamos na 7ª edição, Eu tive na época, desde 2020, a né? gente estava criando um projeto piloto também, que abarcou uma série de projetos, inclusive esse dos 5 Passos para o Desenvolvimento, que era o Conselho de Desenvolvimento do Distrito Federal. Esse aí eu juntei com o Eugênio, o Estevão, uma turma boa, e a gente iniciou e nós montamos um conselho em cada cidade. E fomos lá dar posse e tal, e a maioria eram mulheres, eram mulheres. Olha, E ali a gente percebeu tanto que as mulheres estavam engajadas. É. E a maioria daquelas mulheres participavam do seu projeto, todas elas, que eu me lembro. Na parte de uhum. mobilização e tal. Eles me chamaram aqui para fazer mobilização em tal lugar, porque a gente estava em todas as RAs, né? E o acordo que eu tinha com a Eugênia era 2 anos de CDDF, em seguida vinha o CDN, que é isso aqui, ó, que eu mostro com carinho, com amor. E assim foi, né? 2 anos de CDDF, projeto piloto, 2 anos de CDN, que eu já venho desde 2020, né? 2 anos, 2018, 2020, trabalhando no CDN. E o Conselho de Desenvolvimento Nacional, ele é um PMIS, que é um procedimento de manifestação de interesse social dentro do artigo 18 lá do Miroski. Uhum. Então eu falei, rapaz, peraí, quem faz política pública, o Estado pode até fazer, que eu sou especialista em administração pública, eu sou pós-graduado e tudo, administração pública e gerência de cidades. Só que quem realmente faz é o agente social, não é o Quem agente público. pratica, Quem né? pratica, né? É o agente social. Então, o agente público ele tem que receber a mensagem do agente social para construir a política pública. É. E assim a gente sempre levou para realizar os nossos projetos. E então, quando a gente construiu isso, eu pensei, o PMIS, bom, eu sou um agente social, então a partir de hoje eu vou propor política pública para o agente público. E outra, eu sou especialista em administração pública. Se ele achar que eu sou bobo, eu Não sei onde vai. é que está a ferida do negócio. Né? Então, assim, é importante a gente construir. E de lá para cá, nós só tivemos sucesso. Excelentes parcerias, né? Inclusive com o Tito, empreendedor público. Nós construímos muitos projetos juntos. Ele até fala, eu quero você comigo, é Brasil, Conselho de Desenvolvimento Nacional. Eu falo, olha, rapaz, é difícil, porque eu tenho um menino de 5 anos de idade e uma menina de 7, eu não vou viajar mais não. Já fiz isso muito no meu passado, né? Porque eu fui conselheiro de Estado, fui conselheiro interestadual, nessa área ambiental, na área de recursos hídricos. Eu tenho uma história nisso. Se a gente pesquisar sobre a história da Agenda 21, eu tenho todo esse histórico, fui secretário executivo de Agenda 21, implantamos a Agenda 21 em todas as RAs, fizemos cursos juntos, preparando as pessoas no zoológico. E depois da Agenda 21, que foram os 8 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou melhor, do milênio, ODMs, né? em Os 2015 a ODMs. gente veio com a Agenda ODS. 2030, com os 17 ODS.
E nós fizemos o primeiro projeto, que foi o Reduzir Desperdício. Isso eu fiz com o meu próprio dinheiro, né? Não era com recurso público, eu fiz também no Cruzeiro. E lá esse reduzir desperdício era o quê? Para ajudar as pessoas a economizarem água, economizarem energia, a separarem um lixo, a começarem de casa. Uhum. E o desenho do reduzir desperdício é uma casinha e tal. E ali a gente ensinava tudo que fazia, nós criamos manual, guia e tal. Isso em 2015, bem no mesmo ano. Nós criamos a sequência. Dentro do CDDF, nós implantamos, aí já veio o recurso da Secretaria de Turismo. Nós fizemos reduzir desperdício já com recurso. Salvo engano, acho que foi 2020 nós fizemos o reduzir desperdício, aí já era tudo online, né? Aí a gente contratou os palestrantes, porque o meu estilo é isso aqui, é transferir conhecimento, é não levar o conhecimento para o túmulo, é ajudar e construir pessoas. Eu não quero nada só para mim, eu gosto de dividir, né? O terceiro setor, eu faço o terceiro setor há mais de 30 anos, né? Eu, de vez em quando, encontro algumas pessoas que eles falam, Hélio, cadê você? Que cita coisas que eu falei há 30 anos atrás que eu nem me lembro. E coisas que estão acontecendo hoje. Porque nós fizemos vários congressos, seminários. Eu coordenei uma conferência nacional de meio ambiente na época que a Marina era ministra. Então, nós tivemos uma história na área de sustentabilidade. E ali eu vou pegar tudo aquilo que eu construí com o empreendedorismo, com a sustentabilidade, pegar essas duas estruturas, né, essas duas ferramentas e buscar capacitar. Mas para capacitar, para construir. A força do terceiro setor, né? Numa frente ou noutra, mas tá ali sempre, as coisas estão acontecendo tá muito em função da força e da união Sim, mesmo, né? E precisa, porque é a base, né? Se você vai... Qualquer RA que você chegar hoje no Distrito Federal, e acredito que em qualquer cidade do Brasil, tem uma associação ou um coletivo ou um grupo de pessoas fazendo alguma coisa em prol daquela comunidade. Eu que me dói assim, veja bem. Não estou aqui aproveitando espaço para desabafar, não, mas eu também desabafo. Você chega em São Paulo, o pessoal o segundo setor já tem uma cultura de patrocinar o terceiro setor. Tem um entendimento, né? Tem um entendimento. Aqui vem um monte de gente, pô, eu tenho aqui, consegui um incentivo aqui, aí Rouanet ali, ILIC aqui, acolá. Falei, olha, infelizmente em Brasília a gente não tem essa cultura. Você conseguiu isso, mas não vai ter recurso. Ninguém vai destinar esse recurso para você, para deduzir no imposto de renda. Por quê? Porque eles não têm esse entendimento. Não tem. E é o que a gente quer fazer com vou te compartilhar uma situação real. Há um ano e pouco atrás, a gente fez esse projeto do LabLIC, que era só para mulheres, né? Então, a gente incubou 30 projetos, desde a ideação, entender o que era o projeto, até desenvolver o texto do projeto, plano de trabalho, orçamento, cronograma e tal. E a proposta final era a gente reunir um grupo de empresários a apresentar os projetos e dar entrada na LIC. Sim. A única ação que eu não consegui fazer foi reunir os empresários. Pra você ver. É porque não tem então, essa cultura a gente do bate, não social, tem, a gente entendeu? bate na porta, não, mas eu não quero gastar dinheiro, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu falo, gente, mas não é gastar dinheiro, é investimento. Saiu um vídeo da Fernanda Torres agora, que eu acho que não é recente, mas né, a internet nunca deixa morrer. Nunca deixa. E ela explicando os investimentos da Lei Rouanet. E aí, enfim, deve ser um dado mais antigo, acho que hoje é muito maior, mas que a cada R$1 que uma empresa coloca, retorna para o Estado 1,6, né? Então, assim, a gente não tem essa dimensão. A gente entende que é importante, mas não tem a dimensão do quão é importante, né? É que são bilhões, né? Bilhões. E assim, graças a Deus, a gente está crescendo. Depois do Miroski, em 2014, né, a Lei 13.019, ela qualificou. Porque as OSCs, o povo trabalhava muito a terminologia das ONGs, né? Sim. Elas eram muito pires na mão. Alguns ainda participam assim, né? Se sentem assim, pires na mão. Só que nós estamos muito mais além do que isso. Porque nós fazemos realmente a transformação social. Sim. Nós fazemos realmente a política pública. Se profissionalizaram, cada né? vez mais se profissionalizaram. Estão buscando esse processo de profissionalização. E o objetivo do Transferência, mercado da cultura, ou mercado do turismo, ou mercado do esporte, normalmente nós vamos entrar em tudo quanto é mercado. Esse é o meu objetivo. E vamos fortalecer o segundo e terceiro setor, vamos integrar, vamos introduzir na mente do empresário que ele tem retorno com isso, o Estado tem retorno com isso, porque a gente faz uma transformação não só
na questão social, ou econômica, ou ambiental, como uma transformação de vida pessoal. O tanto que a gente muda. Né? Eu estava assim, esses dias pensando, me sentindo muito cansado, né? Com muitos trabalhos técnicos e tal, escrevendo, pegando um monte de assessoria de imprensa e tal. Quando veio o Transferência, eu falei, nossa, bem no período das férias dos meus filhos, cheio de viagem para fazer com eles, vou ter que fazer, não sei como. Hoje mesmo minha mulher falou assim, amor, como é que tá do dia, não lembro se é 26 a 31, uma coisa assim. Tá bem complicado, né? E ela, porque tem a viagem, né? Inclusive eu quero aproveitar que a minha sobrinha tá aqui e tal. Eu falei, vamos ter que fazer, né? Mas dia 29 eu vou ter que estar aqui em Planaltina, Goiás, ajudando o Tito no bate-papo terceiro setor e tal. Aí ela, não, a gente chega de noite. Eu falei, coitado de mim, né? Chegar de noite no dia de manhã. Então tá, mas tudo bem. Eu falei, tá, vou deixar tudo pronto. Tudo pronto. Então aí já aviso pro Tito, manda a equipe dele lá, já deixa o pessoal lá, o local, o espaço, isso, aquilo. Mas eu queria levar uma TV interativa. Ah, mas você vai estar aqui, você leva. A TV interativa, acho que dá umas 5 dessas aí. Vocês vão ver lá no dia que vocês vão usar, eu vou treinar vocês rapidamente como é que usa. Aí é tão fácil assim, né? Leva. Aí a gente vai ter que botar num case, arrumar um carro grande que nem na caminhonete cabe, entendeu? Então, assim, não é assim, né? Mas tudo bem. Vamos fazer. Mas o que eu estou dizendo isso? Que eu me senti renovado. Que eu falei, gente, agora eu vou fazer de novo aquilo que eu sempre fazia. Né? Porque todas as palestras que eu trabalho, eu até brinco. Eu falo assim, Tito, é o seguinte, tu vai falar, bicho, eu só vou ali falar alguma coisinha que eu tô cansado. Eu tinha isso na minha mente, né? Tô cansado, deixa eu aqui para trás, deixa eu arrumar o dinheiro, tal, deixa eu quieto. E ali ele vai, né? Vai trabalhando, tá novo. Porque eu olho muito para ele e me lembro do meu jeito. Na minha idade era daquele jeito. E eu me reanimo quando eu vejo isso. Mas agora, Deus me deu uma condição assim, de eu assumir uma função da que eu mais gosto, que é dar palestra. Então, eu sei que 1h30 para nós darmos lá vai ser muito pouco. Eu tenho certeza disso. Né? Quando a gente começa a falar, tem um monte de outros assuntos, tem né? Assunto, entendeu? Um puxa o outro. As pessoas vão perguntar, é claro que nós vamos segurar, vai ter tempo para perguntar só no final, para não... Senão um assunto puxa o outro e a gente não dá conta. Desculpa, a gente não pode perder o cronograma, né? São 10 palestras. As palestras abertas, o seu tema de ESG que de sucesso é uma palestra aberta para a economia verde, né? Ou não? 23? Eu não lembro, é um cronograma que ficou muito grande, às vezes eu não consigo lembrar de tudo. A Carol, eu sei que é economia criativa, porque eu abri a primeira curadoria tá lá no plano de trabalho, era economia criativa. Né? Então, eu falei, eu vou procurar uma mulher. Porque eu só tinha uma mulher, que era a Rayane. Entendeu? Vocês devem conhecer a Rayane, ela é mestre de cerimônia, ela é atriz, ela faz apresentações, projetos, programas, filmes e tal. Ela faz aí, ela apresenta na Feira da Uva, na Feira do Morango, Feira Agropecuária, um monte de trem. Uma morenona que é maior do que eu, a bicha é bonitona de andor, né? Então, assim, aí ela fala, só eu de mulher. Eu falei, o problema não foi você de mulher, né? Aí eu sei que tá gravando, mas assim, foram as aprovações que não fizeram. Eles falam pra gente dar oportunidade para as mulheres, mas os primeiros a tirar o currículo das mulheres são eles. Entendeu? Não vou dizer muita coisa, não, para não ficar muito indignado. E aí sobrou só o seu. Não é que eu não mandei, eu queria metade de mulher, metade de homem. E não foi. Agora a culpa não é minha. Mas na curadoria eu desconto. Eu escolhi só a mulher. Né? Abriram 3 vagas, eu escolhi só a mulher. Com respeito aos homens. Mas a gente tinha que dar a oportunidade para as mulheres. Ou a gente fala a verdade, ou então nós somos hipócritas. Sim. Como é que a gente tem o guia lá que a gente assina? Ah, você vai assumir o protocolo de todas elas, né? Por todas elas, se a gente mesmo não está aprovando as mulheres para trabalharem. E eu falei, eu quero segurança mulher, recepcionista mulher, pessoal mulher. Eu falei, pessoal agora da produção, só quero mulher. Porque tá cheio de homem. Daqui a pouco vai dizer que é a gente que está discriminando as mulheres? Não somos nós não. Tem muita mulher competente por aí. E você sabe que são nessas pequenas mudanças dentro de um projeto que a gente começa, de fato, a implementar a política pública. Né? Eu falo muito de intencionalidade.
Sim. Se você deixa as coisas virem sem uma reflexão, sem um pensamento estratégico mesmo sobre o assunto, talvez viesse mesmo mais homens, mulheres, talvez mulheres, enfim, não tivessem atentas aos editais ou qualquer outra questão. Mas quando você intencionalmente, né, coloca como objetivo, Sim. eu vou ter um olhar sobre esse aspecto, tudo muda. É a mudança atitudinal. Tudo muda. Porque aí foi a intenção que você teve. É. Não foi de colocar qualquer mulher, eu Não, tenho com certeza, foi um certeza que processo não. seletivo. Seletivo. Né? Mas foi de dar essa intenção, ou seja, de garantir que realmente as oportunidades estavam expostas ali também para as mulheres, Sim. né? Vamos dizer assim. E A gente acontece. tem E que dessa dar forma as coisas oportunidade, né? acontecem. E aí, vamos falar agora, dá um spoiler para nós, assim. Vou começar agora pela Carol. O que você vai, né, da sua palestra de economia criativa, o que você vai levar para nós no Transferência? Porque eu também vou ser aluno, viu? Vou sentar lá. Vai! Com certeza, o pessoal da produção já sabe, já falei que eu vou sentar. Então, eu acho que quem tá ouvindo a gente agora, ou quem, né, estiver presente no evento, não sei se vai ser transmitido ao vivo, vai? Não, vai ser só presencial, né? Senão o povo não ia. Nós vamos fazer então uma seleção vocês de que estão 50 assistindo, pessoas. compareçam no evento presencial. Mas então, eu acho que o interessante quando a gente pensa de economia criativa é primeiro entender o que é, Sim. né? A gente tem aí 500 mil conceitos sobre economia criativa, todo mundo, cada um atirando para um lado, mas ninguém senta e fala, não, vamos entender o que é isso aqui, né? E aí eu tenho uma pesquisa muito interessante do professor, coordenada pelo professor Alexandre Killing, na Universidade Católica, e que ele traz um panorama, assim, do que são as profissões dentro da economia criativa, como é que ela gira, o que é de fato, né, ser profissional criativo. Todos nós somos em algum momento ou em algum grau, né? Mas o que de fato considera um profissional dentro da economia criativa. E aí eu acho que é interessante, porque quando a gente chega nas RAs, principalmente, né, o Brasília, que plano piloto, eu acho que já tem isso um pouco mais mastigado, porque centralizou muitos anos, né? Mas quando a gente chega no RA, e que as pessoas começam a entender o que é, parece que você vê o olho brilhando, assim, sabe? Para a lâmpadazinha acende aqui em cima da cabeça, e ela fala, nossa! Era isso! Então é isso! Né? Eu sei. Então, eu acho que eu levo muito essa questão do conceito, né? Eu sempre vou puxar a sardinha para o mercado feminino, porque eu acho que é quase que um lugar de fala obrigatório, assim, mas muito entender o que é, quais são os processos. Eu trabalho muito com edital público, então entender como é que dentro, né, do financiamento público, como é que você pode se entender enquanto parte da economia criativa, enquanto não, como proponente ou como fornecedor de um serviço, enfim. Eu acho que trazer esse panorama geral, né, nesse primeiro momento, talvez seja o pontapé inicial, assim, né? E, claro, sempre surgem perguntas e dali a gente sempre vai cair na pergunta, e como que eu acesso o FAQ? Né? Como é que eu acesso a LIC? Então, assim, eu vou levar respostas, né? Não vou falar muito, mas vamos começar entendendo o que é economia criativa, quem é cada um no seu quadrado, nesse jogo de xadrez que a gente tem que, né, saber se movimentar dentro dele e circular dentro dele. E eu acho que as outras colegas que vão estar trazendo os temas, a ESG é um tema que eu trabalho muito dentro dos meus cursos, os ODS especificamente, aí eu sempre trago uma experiência da UNB, lá tem um grupo de pesquisa chamado UNB 2030, coordenado pelo professor Tiago, e eles já têm uma proposta de um ODS específico para o setor cultural, né? Então, é muito legal. Ele legal. Está envolvido com o selo social também, não é? Ele que faz o selo social ODS. Então, assim, é muito legal trazer isso, esse entendimento, né? Você estava falando, né, de quando você rodou nas RAs e tal, e a Mariana também. A gente rodou um projeto em 2021 de capacitação, e nós estivemos em 18, se eu não me engano, mas nas mais extremas, assim. Tanto que eu brinco que quando eu fiz a prestação de contas, eu calculei quilometragem percorrida de um dia só ida e volta. Nós percorremos quase 5 mil quilômetros dentro do Distrito Federal. A gente foi na Bahia e voltou algumas vezes, né? Então, assim, e quando a gente chega nesses extremos, é que a gente entende a importância de estar lá. Sabe? E muita gente perguntava assim, mas lá na secretaria não tem como você resolver? Para mim, eu falei, eu não sou da secretaria. Mas eu estou aqui como facilitadora, talvez, de um canal de comunicação, mas eu não sou de lá.
E as pessoas têm carência de informação, as pessoas têm carência de entendimento. Às vezes elas fazem muito, mas não sabem ali, de repente, organizar a informação, se organizar num caminho, num processo, enfim. E eu acho que o entendimento da economia criativa faz parte desse pontapé inicial, sabe? Eu já estou já querendo que chegue o dia. Mariana, Vai ser bom, vai nós ser aí, bom. Mariana. Bom, eu acho Você que vai da levar, né? mesma forma que tem esse desafio, você tem esse desafio, eu acho que o meu desafio ainda é maior. Porque, querendo ou não, ISG é um tema novo. É um assunto mais complexo apesar ainda. Aliás, da gente um tema ter, novo, né? a gente ter aí uma história, né, quando a gente fala aí de toda a preocupação de governança corporativa, de responsabilidade empresarial, vamos pensar aí só até dentro do mundo corporativo, mas a gente tem, então, uma história que justifica e mostra para a gente o porquê que é importante hoje as organizações, e aí eu digo do terceiro setor, governo e empresas privadas, de seguirem diretrizes, princípios ESG. Então, não é um nome, é uma sigla, vamos dizer assim, mais recente, mas ela traz princípios que são já bastante usados e conhecidos. Né? Você falou de ODM, de ODS, eu faço parte de um movimento em prol dos ODS também desde 2015. Aliás, lembrei agora, eu tive o privilégio de ter sido convidada pelo embaixador da ONU no Brasil para representar o terceiro setor no evento de lançamento dos ODS no Brasil. Então, eu estava lá, fiz uma fala lá de 2 minutinhos, que todo mundo tinha uma fala curta, mas representando ali o terceiro setor naquele momento histórico, vamos dizer assim. Então, o meu envolvimento fica muito mais claro a gente entender, então, por que hoje eu chamo de novo modelo de gestão para as organizações. Precisa ser priorizado. Né? Então, a gente ainda vê um movimento de um desconhecimento muito grande com relação ao tema, mas eu também, ao mesmo tempo, quando eu começo a falar desse assunto, as pessoas falam, nossa, nós já temos algumas práticas sustentáveis dentro da empresa e a gente nem sabia. Talvez não tenha as políticas, não tenha isso institucionalizado, não tenha isso muito claro lá dentro, mas algumas iniciativas isso, com certeza, acredito que muitas já têm. Então, acho que trazer nesse dia um pouco de esclarecimento, né, sobre o que é o ISG, quais os primeiros passos, como é que a gente pode começar, né, a trabalhar, vamos dizer assim, seguindo essas diretrizes, com certeza algo para trazer. E aí, conectando um pouco mais com o setor cultural, hoje a gente tem, especialmente aqui em Brasília, já algumas, não vou dizer muitas, experiências de eventos sustentáveis, que são referência para a gente. Né? Enfim, sem trazer tantos nomes, mas de eventos que trouxeram essa cultura, né? Começaram a adotar, usar materiais nos seus, né, para organizar suas iniciativas, ter uma prática, inclusive, de gerar valor para a sociedade, para a comunidade ali ao redor, que estão completamente ligadas à sustentabilidade e aos princípios ESG. E aí então, acho que eu vou conectar um pouco mais também de que forma isso se conecta à vida do dia a dia dos produtores culturais. E um aspecto ainda mais importante. A gente sabe, sim, como a gente estava falando aqui, que talvez o mercado privado vamos dizer assim, patrocinadores não seja tão ativo aqui na nossa região como é em outros lugares. Mas o que eu tenho percebido, e aí pela minha relação também que eu tenho com essas empresas, vamos dizer assim, eles estão cada vez mais mais rápido, adotando realmente princípios ESG na sua estratégia. Então, cada vez mais eles vão valorizar aqueles projetos que também têm previsto iniciativas dessa natureza. Então, eu diria que é estratégico para os produtores de evento, é estratégico para o setor da cultura, realmente fazer com que o seu projeto esteja em linha com a expectativa desses patrocinadores. Senão, talvez leve um projeto e não é aprovado e fica, poxa, por quê? Que estranho, estou desconfiado. Não, às vezes é simplesmente porque o patrocinador tem isso nas suas diretrizes. E ele não está atendendo ao mínimo. Ao que ele está ali, né? Pelo planejamento estratégico. Então, assim, eu hoje trabalho para ajudar também os produtores culturais a ajustar os seus projetos, né? Fazendo um diagnóstico, ajudando eles com um plano de ação, uma orçamentação, para que eles já incluam na proposta deles de projeto um projeto mais alinhado. E a gente percebe, ou seja,
vamos pensar que, então, o ISG, mais do que apenas algo certo para ser feito, nos dias de hoje, de grandes mudanças na sociedade, mas também questões climáticas e outras questões que afetam o dia a dia das empresas, a gente também tem aí uma oportunidade de captação de recursos para os nossos projetos culturais e, mais do que isso, uma ativação do setor de cultura com isso. A partir do momento que mais projetos são aprovados, mais empregos são gerados, mais cultura acontece na cidade. Então, esse é mais ou menos, vamos dizer assim, o que eu vou explorar um pouco o spoiler que dá vontade de ser hoje. Tá bom. E quando a gente começa, dá vontade de continuar falando. Então, vamos continuar. Aproveita e já faz sua propaganda aí do quem é você no mercado. Vou começar pela Mariana, que ela está no gás. Ótimo. O que você... Eu sempre digo assim, a gente sempre vende alguma coisa, né? Então, o que você vende de produto e serviço para as pessoas te conhecerem, às vezes até te procurar, né? Diz um pouquinho para a gente aí. Tá bom. Eu sou uma pessoa também que adoro compartilhar conhecimento, né? Eu tenho mais de 25 anos de mercado de trabalho, como eu falei, né, empresas privadas e também do terceiro setor. Agora estou empreendendo, na verdade eu já tenho uma empresa há alguns anos e estou com uma empresa de consultoria em ESG. Então, acho que parte do que eu faço no dia a dia hoje é levar todo esse meu conhecimento de forma, claro, mais estruturada para empresas e para as pessoas. Então, em empresas, eu faço consultoria, né? Então, eu ajudo elas a implementarem a agenda ESG na sua estratégia, do começo ao fim. Eu tenho uma metodologia própria, né? E a gente faz isso em ciclos aí de 12 meses, mas também às vezes pontualmente. Atuo com capacitação e trabalho com mentoria executiva. Então, tem alguns profissionais que querem entender mais sobre isso, seja porque eles têm uma consultoria e precisam, vamos dizer assim, dar uma atualizada na sua metodologia, né, a consultoria de gestão, né, e querem dar uma atualizada na sua forma de gerar valor para o seu cliente, ou um profissional que está assumindo um novo papel ou percebe que a carreira ESG é uma carreira promissora no futuro. Então, eu tenho mentorados, né, eu faço mentorias em grupos, em individual também. Tem mentorados que estão nessa posição, assumindo funções na área de ESG ou remodelando a sua consultoria. E cursos, né? Eu tenho cursos também. Aí é ambiente digital, aqueles fáceis, gravados e adequados aí para encaixar no tempo. E seu Instagram? Bom, meu Instagram é marianaborges.isg. Então, facinho de lembrar. Falou de ESG, marianaborges.isg. E atendo no Brasil todo, mas maravilha. Porque hoje em dia, com essas facilidades online, a gente consegue. Vai dar uma parceria muito boa com a gente. Carol, bom, como é que é você? Vamos começar pelo Instagram e aí eu falo. Aí você continua o resto. Instagram eu vou deixar 2, Carol Pérez _, o Pérez com S, gente, meu Pérez não é com Z. Carol Pérez _ e Coletivo Lente Cultural, são os 2 que eu trabalho. E hoje, no mercado, quem é Carol Pérez? Ela é uma pessoa que faz gestão de projetos, né? Há 15 anos, basicamente. Mas, além da gestão de projetos, eu trabalho muito com a formação e capacitação de uma etapa anterior aos projetos, que é a ideação. Então, os meus cursos, quem me conhece mesmo assim no dia a dia, me conhece pelos cursos de ideação e planejamento estratégico, né, que é um serviço que a gente oferece. Então, é você entender que eu quero uma ideia de transformar esse copo num festival. Tá, como é que você vai fazer isso? É por esse caminho? Não, é por esse, tá? Mas vamos pensar aqui, vamos mudar ali. Então, você precisa dessa etapa anterior para, de fato, botar o seu projeto em prática, né? E isso faz muita diferença. Então, eu atuo muito forte nessa parte de capacitação. Na gestão administrativa de projetos, né, a Lente Cultural ela tem um escritório base, a gente tem uma equipe ali que atua na gestão de projetos. A produção eu já não faço tanto porque me ocupa um tempo absurdo, fisicamente, eu tenho que estar nos locais, aí eu já não consigo mais estar, né, em muitos locais ao mesmo tempo. Eu sei como é que é. Então, a parte da produção, geralmente, quando me pedem, eu já busco um parceiro aqui, eu falei, olha, vamos aqui, tem um projeto assim, vamos junto e tal. Isso enfim, é terceiro setor. Isso é terceiro setor, a gente vai compartilhando, colaborativo, né? E, além disso, a gente oferece serviço de elaboração de projeto mesmo, aí voltado para os editais, Lei Miroski, Lei Rouanet, Liquidef, enfim, uma série de coisas. Eu tenho um parceiro muito bom na área de elaboração de projetos, é o Kleber Lopes. Beijo, Kleber. Então, quando a gente pega projetos muito grandes, não grandes no sentido de
de atividade mais grandes no sentido financeiro, que demanda horas e horas e horas ali de escrita, de, né, você planejar tudo direitinho. Então, geralmente, a gente monta uma equipe de projeto, né? Mas é basicamente isso, gestão, elaboração e produção. Estamos aí na área. Ano você já vai ter um cliente, então. Porque eu falei que não ia trabalhar com edital, né? Ó, vamos junto. Aí esse ano, não, eu estava falando hoje lá no Sudoeste, eu estava conversando com uma amiga, eu falei assim, ó, esse ano eu vou trabalhar com edital. Porque eu não tinha paciência para edital, porque é coisa demais, né? É coisa demais. É coisa demais, muita exigência, papel para isso, papel para aquilo, capacidade técnica para isso, para aquilo, né? Aí eu falei, só que eu não vou fazer nada, não, só vou dar ideia. Assim, aí, ó, já apareceu, né? Já apareceu. Deus vai fazendo a liga da coisa. E eu acho legal porque eu tenho uma outra colega que também faz mentoria para ESG e eu já encaminhei alguns clientes para ela, porque a gente começa a fazer o projeto ali, né, o processo de planejamento estratégico. E as pessoas ficam, não, mas eu não faço. Eu falei, você faz, tenha paciência que você já faz isso aqui na prática. Você vai entender o caminho. É verdade, só tem que passar aqui agora pro papel. As pessoas só precisam, de fato, aprender a organizar as suas ideias, assim, né, o que você tem na tua cabeça, assim. Não é, assim, é fácil, mas é trabalhoso, né? Nem todo mundo quer ter trabalho, então. Mas acho que a solução que a minha empresa hoje está desenvolvendo, inclusive, é para tornar esse processo mais acessível, mais fácil e realmente não, vamos dizer assim, ocupar a cabeça do produtor com um tema que talvez não seja o mais familiar para ele, né? Mas que é necessário para ele fazer o projeto dele acontecer. Pessoal, né? então nós estamos chegando ao fim. E agora, ao fim, a gente vai fazer um convite para as nossas redes sociais. Então, eu vou fazer primeiro e depois cada um de vocês vai fazer também. Olá, pessoal. Aqui é o jornalista Hélio Rosa. Quero convidar você que ainda não fez inscrição para o Transferência Mercado da Cultura nos dias 22, 23 e 24 no Gama. Vai ser show de bola. Lá nós vamos selecionar 50 pessoas depois do dia 15 para que elas façam conosco um trabalho de crescimento, um trabalho de transformação. Nós vamos levar conhecimento, vamos a partir daí transferir esse conhecimento, fazer a transformação social e a transição de mercado. Esse encontro será um hub de negócio, vamos fortalecer o segundo e o terceiro setor juntos aí nesse grande network, com almoço, coffee break, certificados, tudo gratuito, você só precisa sair de casa. E além de quem ainda não tiver Uber, eu ainda mando o Uber para o cara buscar. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Quero agradecer vocês. Né? Agora a Mariana vai chamar a sua rede social. Bom, para você que mora em Brasília e é da área cultural principalmente, eu convido você para participar do Transferência Mercado da Cultura, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24. Agora, do mês de janeiro, no Gama. Então, acho que vai ser um momento muito bacana para a gente falar do tema que a gente sempre fala, que é o ISG, mas como é que ele se conecta com o mercado de cultura e como é que ele pode trazer mais oportunidades de parcerias e realmente de resultados para a sua produtora de eventos ou para você que já é um patrocinador de iniciativas desse segmento. Espero vocês lá. Maravilha. Carol. Bom, daqui Carol Pérez falando, gestora cultural. Para quem me acompanha e para aqueles que estão me acompanhando agora, espero vocês nos dias 22, 23 e 24, lá no Gama, no Transferência Mercado da Cultura, para a gente fazer um bate-papo bem gostoso, bem leve, bem produtivo, sobre economia criativa, economia circular, economia verde e todas as economias que acompanham o terceiro setor. Né? Eu já queria deixar o meu agradecimento ao Hélio e toda a equipe e espero vocês. Acho que vão ser 3 dias incríveis. Mais uma vez, agradeço a todos, agradeço também a Carol, a Mariana, né? Vamos nos reencontrar, né? Nos dias 22, 23, 24, cada um vai ter seu dia, mas teremos ali momentos especiais. Momentos esses que vão nos ajudar a crescer juntos, né? A fortalecer aquilo que está despertado dentro do nosso coração e despertar naqueles que ainda não entenderam o que é o terceiro setor. Quero agradecer mais uma vez e até lá. Muito obrigada. Obrigada. Beleza.